E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Mais um dia em nome de Jesus. Nosso trecho a ser estudado hoje compreende Jeremias capítulo 17 até o capítulo 19. O capítulo 17 possui uma linguagem assim impressionante que impacta a vida de qualquer um, e essa linguagem é logo identificada no verso 1. Para mim, este verso é muito forte quando diz: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante. Imagina, ponteiro de ferro com ponta de diamante, escrevendo o pecado de Judá, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos vossos altares. Sabe o que isso significa? Que o pecado está impregnado no coração dos habitantes de Judá. Nossa, é muito impressionante perceber a bala, estrutura, a percepção espiritual do indivíduo que contempla a cena de que o indivíduo está tão dominado pelo pecado, o pecado está tão inserido, tão intrínseco, tão registrado nele, que a linguagem é exatamente essa: como a ponteira de ferro com pontas de diamante, o pecado está registrado nas tábuas do coração. Que diferente do povo de Judá, eu e você, que nós tenhamos no nosso coração impresso não o pecado, que esteja arraigado em nós, não essa escolha pelo pecado de modo voluntário, mas que esteja no nosso coração a lei do Senhor, que revela o caráter do Senhor, que esteja no nosso coração a presença de Deus, que a nossa vida, ao invés de refletir o pecado encrustado, registrado, carimbado no nosso coração, que a nossa vida não exiba o pecado, mas o Deus que redime o pecado. Que a vida não mostre as mazelas que o pecado traz, mas que mostre, não simplesmente isso, mas que mostre o resgate do pecado que nós obtivemos por intermédio do sacrifício de Cristo. Lembrei-me agora das palavras do salmista quando diz: guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, que ao invés de termos os pecados registrados com ponteira de ferro e pontas de diamante no nosso coração, que possamos de modo diferente, como o salmista dizer: guardei no meu coração a tua palavra e não o pecado. Guarde no coração a palavra do Senhor e que ele nos liberte do pecado. O capítulo 18 de Jeremias mostra o processo de construção, como um vaso é construído a partir das mãos do oleiro. Você observa no verso 1 ao 6 exatamente esta cena, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, vai à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então é aquela roda, e à medida que ela vai girando, consequentemente, o barro vai girando nas mãos do oleiro, que vai dando forma com suas mãos, aquilo que vai se tornar uma obra de arte, um utensílio que de fato será muito útil à vida dos seus usuários. Então aqui, capítulo 18, é o processo de construção, de molde, porque é assim que Deus, como oleiro, nos faz vasos em suas mãos. Ele vai nos moldando, a vida vai girando, a vida vai percorrendo o seu curso, e Jesus vai então moldando cada um de nós à medida que permitimos estar nas mãos dele. Então, você observa no capítulo 18 a construção. Aí no capítulo 19, você observa o oleiro destruindo o vaso para fazê-lo novamente. E aí diz assim o verso 10 ou verso 11. Então quebrarás a botija à vista dos homens que forem contigo e dir-lhe-ás: assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu a este povo e a esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá mais lugar para os enterrar. Então você observa
que o vaso ele pode ser construído pelo oleiro, mas ele também pode ser quebrado pelo oleiro. Quando há o quebrar do vaso por parte do oleiro para que esse vaso seja reconstruído, glória a Deus. Mas quando há o quebrar do vaso para que esse vaso seja descartado, aí é misericórdia. Então, gente, que Deus nos refaça, nos molde, se nos quebrar, que nos reconstrua, mas que jamais sejamos descartados, mesmo porque descartados só seremos se nos posicionarmos para que Deus vá nessa direção, porque Ele só nos descarta no final de tudo se nós não quisermos estar com Ele, porque aí, uma vez que Ele não obriga ninguém, naturalmente descartado tal pessoa deverá ser. Mas se sua escolha estar ao lado de Deus, então Ele nunca vai te descartar, muito pelo contrário, Ele vai te quebrar para te fazer de novo, ou Ele vai estar te moldando todos os dias, conforme sua permissão. Eu permito que Ele me molde, eu permito que Ele me quebre, que me reconstrua. Eu quero ser o vaso nas mãos do oleiro. E você? O que você deseja? E que, diferente do versículo 1 do capítulo 17, que no nosso coração esteja registrado a palavra do Senhor e não uma paixão exacerbada, uma paixão dominante pelo pecado. Deus nos abençoe. Graça e paz. Amanhã tem mais. Ótimo dia para você, em nome de Jesus.